Então, nós vamos agora ouvir sobre a importância do suporte psíquico aos pacientes de amiloidose e seus familiares, com a doutora Glória Araújo. Minha querida, é com você. Vou desligar o vídeo e o meu áudio para que fique mais fácil para todos. Então, boa tarde a todos. Realmente, mais uma vez, eu gostaria de agradecer imensamente a minha gêmea, Roseli, e ao Instituto Vidas Raras e à Bipar, e tive a grata oportunidade de participar do evento em 18, e para mim foi de uma importância, né, poder trabalhar junto com vocês. Eu colaboro com a doutora Márcia Cruz no Hospital Universitário aqui do Rio de Janeiro, e eu só vou pedir desculpas por duas coisas. Primeiro, que eu vou tirar minha imagem, porque eu vou compartilhar jurássica do jeito que eu sou, eu não sei misturar as coisas. Então, eu vou compartilhar a tela com a minha apresentação e aqui é onde está a imagem, depois eu retorno. E a outra coisa é que eu estou de plantão, hoje eu consegui trocar só meio plantão, então eu vou pedir a Roseli que eventualmente eu vou acabar minha apresentação e lá no hospital, quando eu chegar lá, eu posso voltar a entrar no evento. Então, de repente, eu gosto de interagir, eu gostaria de participar. Eventualmente, se não der para fazer as perguntas, eu chegando lá, eu entro no evento de novo e é só para o trânsito, para eu poder sair daqui e poder ter tempo de render o colega lá no plantão. Tá bom? Então, deixa eu sair aqui e compartilhar minha tela. Vocês estão vendo a tela? Sim. Bom, isso, gente, isso é complicado, né? A gente falar sem ver as pessoas, sem estar próximo, mas enfim, vamos tentar. Bom, eu acho que é muito bom para mim poder compartilhar isso com vocês, porque para quem, não só para quem acompanha, mas para quem tem e lida com a sua doença ou até de algum familiar, sabe como isso é difícil, o quanto isso impacta na nossa vida. Então, exatamente por isso, eu gostaria de conversar com vocês, trocar com vocês sobre a importância que é nós estarmos dando esse suporte para que tanto as pessoas acometidas quanto os familiares possam realmente ter aonde discutir isso, porque por vezes, às vezes é muito penoso, às vezes muito duro, e o compartilhamento dentro da própria família é uma coisa muito complicada, porque às vezes a gente está sofrendo, não quer dividir com quem tem, e quem tem não quer dividir com os familiares para não preocupar. Então, a trama psíquica acaba sendo muito intensa na lida com essa doença. Bom, só para falar de onde eu venho, eu trabalho no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, mesma da doutora Márcia Cruz, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse é o nosso hospital. Não tenho nenhum conflito de interesses. Então, qual é a relevância do tema, como eu falei? Bom, primeiro, o impacto do diagnóstico, né? Quando a gente tem o diagnóstico da doença, e seja ela qual for, e principalmente de uma doença crônica, essa doença vai entrar na nossa vida sem ser convidada, né? Ela se insere, ela fica, e a gente que tem uma maneira de viver vai ter que incorporar essa doença no nosso dia a dia. Especificamente no caso desses quadros todos de doença crônica da amiloidose. O impacto de uma doença crônica, qual é a diferença? Doença aguda não é importante? Sim, é importante, a doença aguda você vai ter que lidar, quebra às vezes toda a nossa estabilidade, a gente fica inseguro, mas tem um começo, um meio e fim. A doença crônica, ela vai nos acompanhar ao longo de toda a nossa vida
independente da gente estar bem. Ela está ali e precisa de cuidados. Na amiloidose especificamente, a pluralidade de manifestações foi uma coisa até interessante que o Dr. Fábio ontem, o Dr. Naylor também pontuaram sobre isso, quer dizer, não é uma doença que fique restrita a algum órgão ou alguma articulação, alguma coisa, não. Ela tem uma pluralidade de manifestações. O arsenal medicamentoso que é utilizado tem consequências, tem que ser monitorado, às vezes efeitos colaterais que têm que ser indesejados, mas que a gente tem que adequar. As repercussões físicas que pode aparecer ao longo do tempo, a possibilidade de um transplante hepático, e aqui eu queria pontuar porque é uma coisa interessante nesse sentido, porque até como foi dito ontem também, que eu achei interessante, assim, antigamente se colocava na possibilidade do transplante hepático a total abolição da doença, seria realmente o tratamento efetivo, e hoje a gente não sabe se isso realmente acontece, tem que ser monitorado, é uma grande ajuda na doença, mas tem que ser monitorado de qualquer maneira. Então, essa expectativa, ninguém passa incólume por um transplante hepático, né? As pessoas, a preparação, o ato cirúrgico, o pós-cirúrgico, é tudo muito delicado e requer realmente uma dedicação, tanto da equipe médica, quanto da família, quanto do próprio paciente, que realmente é muito desgastante. A outra coisa é que, até na minha área especificamente, já está se vendo, principalmente na cidade do Porto, os trabalhos que ninguém sabe exatamente por quê, mas no pós-transplante, a repercussão psiquiátrica tem aparecido vários casos e isso ainda é uma incógnita, não se sabe se pela medicação, se alguma coisa realmente do próprio transplante, mas já tem aparecido. Então, assim, tudo isso aqui, imagina você saber que você está recebendo na sua vida uma doença que requer tanto cuidado e tanta atenção. Quando a gente fala de uma doença crônica, a gente não pode falar simplesmente da doença, porque para que a gente lide com essa doença, a gente tem que estar inserido em sistemas de saúde, em laboratórios, com médicos. Então, eu gosto de falar sobre a questão da cronicidade no âmbito da saúde. Por quê? Porque isso vai mexer com diversos aspectos da vida da gente. Primeiro, médico crônico, né? E aqui eu falo de ambas as partes, né? No sentido, o paciente sabe que vai ter que se relacionar com um médico ao longo de toda a sua vida. Não só o médico, mas toda uma equipe de saúde. E para nós médicos, é muito, assim, é uma coisa muito específica. Eu dou aula na universidade, então eu normalmente falo isso muito para os meus alunos. Eu digo, olha só, quem vai lidar com doença crônica tem que saber exatamente onde está entrando, porque a gente é muito forjado nesse conceito de cura da medicina, né? Nós somos talhados para isso, então a gente só decide entre vida e morte. E toda vez que a gente tem que lidar com uma doença crônica, e hoje cada dia mais o arsenal de doenças crônicas é imenso, até AIDS agora já se tornou uma doença crônica, a gente tem que entender que nós viramos um médico crônico. Por que eu estou dizendo isso? Porque qualquer paciente tem direito a pontuar isso para o seu médico, porque a gente vai ter que ver o resto da vida, a gente vai ter que lidar com situações em que houve uma alteração no quadro ou uma agudização, e nós temos que estar lá para acolher. Então, assim, mexe não só com os pacientes, mas como para nós também, da área médica, que a gente vai ter que lidar e ter, vamos dizer assim, esse lastro, né? E não ter a expectativa de que começou, tratamos e curou. Não. Vai
a nossa parceria vai ter que ser ao longo da vida, e essa relação tem que ser de muita parceria, de muita confiança, para que a gente possa realmente ir superando todos os obstáculos. O impacto na vida familiar. Não só a pessoa acometida, e realmente na amiloidose a gente tem essa, como se fosse isso em cascata, um que detecta, obviamente os outros vão fazer o rastreio, e sempre aquela tensão de quem tem, quem não tem, e o acompanhamento, se um está melhor, se não está melhor. E paralelo a isso, nós temos os cuidadores. Isso já vem sido assim, esse olhar para os cuidadores começou no Canadá há uns anos atrás, pelo impacto econômico que isso tem. Porque normalmente, dependendo das restrições que o paciente tem, são dois a sair do mercado de trabalho: o paciente e o cuidador, né? Porque o cuidador, para acompanhar, para poder estar junto, para cuidar, às vezes ou falta muito ao trabalho, ou realmente tem que pedir demissão, então a vida familiar fica muito impactada exatamente por esses dois lados, de quem precisa ser cuidado e de quem vai cuidar. Paralelo a isso, óbvio, e também como consequência disso, a vida laborativa fica prejudicada, por vezes, advindo às dificuldades econômicas. E isso também dos dois lados, porque se eventualmente alguém que é chefe de família é acometido de uma forma impeditiva de trabalho, isso tem um impacto muito grande. E se não é tanto, mas se um cuidador tem que sair também como colaborador disso, e também vai ter um impacto econômico. E sem a gente esquecer que agora, né, a gente tem essa grande conquista, que eu acho que a doutora Márcia é fundamental nisso, mas as dificuldades econômicas, né? O que tem o custo do tratamento, mas agora a gente, pelo menos com Tafamidis no SUS, isso é imensurável, né? O valor disso, mas de qualquer maneira, a própria lida de ir às consultas, de poder ter assistência adequada, de poder fazer todos os tratamentos possíveis. Então, isso aqui é uma dupla dificuldade econômica. A questão do benefício também, às vezes as pessoas não têm, ou às vezes são negados, e acho que agora com essa introdução, inclusive com a absorção da medicação pelo SUS, isso aqui vai ficar minimamente mais fácil, mas às vezes, por vezes, eu já peguei pacientes que não conseguiam, e é mais um aspecto de angústia, de ansiedade, de muito sofrimento. A questão institucional ligada às doenças crônicas. Primeiro, que no nosso país é uma coisa muito complicada a inserção no sistema de saúde, aonde nós temos não só o direito, mas onde vão nos acolher. E a gente sabe que no desmantelamento que a gente está, essa inserção aqui gera, às vezes, posterguem muito até o próprio diagnóstico, porque a gente não consegue assistência adequada. As dificuldades na própria dinâmica institucional. O que é isso? Uma vez inseridos em qualquer hospital ou qualquer centro de saúde, você precisa de exames para fazer. Às vezes de imagem, de sangue, seja eles quais forem. Às vezes não tem, às vezes a máquina está quebrada. Então, isso às vezes se arrasta, e às vezes as pessoas ficam precisando de uma avaliação até de outro colega na própria instituição, não tem vaga, não consegue. Então, também é uma questão que a gente não pode deixar de computar no caso das doenças crônicas. E a necessidade do hospital. Por que eu coloquei isso aqui? Porque, eventualmente, se você precisa ou de uma internação, ou de uma consulta, ou de uma avaliação, às vezes a dificuldade exatamente desses dois sistemas aqui é tão grande que a gente acaba criando um mecanismo que a gente denomina de hospitalismo. O que é? Você se mantém fazendo exames ali
para não perder a vaga, né? E isso é muito danoso. Então, por exemplo, eu trabalho há muitos anos com doença crônica, da parte das colagenoses, enfim, e agora com a amiloidose. Então, o que eu faço para a pessoa perder esse medo com os que eu acompanho? Eu criei o que se chama de alta de portas abertas. Tá bem? Ok, vai, tem alta para, inclusive, diminuir também o custo de ida e vinda do hospital, mas a pessoa sabe que depois, se em algum momento precisar de algum cuidado, de alguma assistência ou tirar qualquer dúvida, não precisa mais voltar para se inserir no sistema de saúde. Vai direto a mim. Vai direto a mim que a gente faz. Mas, normalmente, essa necessidade de do hospital acaba assustando muito, porque a pessoa acha que uma vez que esteja bem, que não precise eventualmente manter aquele ritmo de consultas, terá que se inserir novamente aqui. Isso é danoso, né? Especificamente em relação aos pacientes, eu costumo dizer assim que a gente fica até na dúvida da própria definição do que é. Uma doença crônica, um doente crônico. Bom, se a gente estivesse ao vivo, eu ia começar a perguntar para as pessoas o que acha de um e de outro, mas enfim, vamos adiante, o que é possível. Você ter uma doença crônica não significa que você seja um doente crônico. A doença existe, ela está lá, mas essa pessoa acometida, ele não precisa se tornar crônico. A gente tem que trabalhar no intuito de que você, na vigência da doença, equalizada, bem equilibrada, você possa desfrutar ao máximo desta normalidade, né, que o tratamento te proporciona, e não se tornar um doente crônico, no sentido de, se a gente é acometido pelo medo de que amanhã, hoje eu não vou fazer nada porque amanhã estarei com medo, amanhã estarei doente, amanhã poderei sentir alguma coisa, isso acaba a gente se tornando um doente crônico. E isso realmente é talvez a pior coisa que a gente possa fazer para nós mesmos. Em relação às fases da doença crônica, como é que a gente reage, né? Quando a gente tem o diagnóstico, já organizou o tratamento? Primeiro, a perplexidade. O que é isso? Né? A velha pergunta assim, por que eu? O que é isso? Por que isso aconteceu? Mesmo na amiloidose, no sentido, a gente sabe, né, da transmissão genética, a gente sabe disso tudo, mas a perplexidade da gente se ver acometido é impactante. Aí a gente passa por uma fase de negação, a gente não quer saber, a gente sofre muito. Isso aqui, até eu estou colocando isso tudo para vocês, no sentido assim, isso aqui é didático, é teórico. Essas coisas se misturam e às vezes também não podem não acontecer. Mas eu estou colocando porque é uma coisa que, se a pessoa às vezes sente, mas não quer dizer, ou fica meio constrangida de achar que está sentindo isso ou aquilo, é só para vocês saberem que isso é absolutamente normal, que a gente passe por todas essas formas de sensações e de sentimentos ao longo da doença. E a última fase, isso aqui é um termo técnico que eu particularmente não gosto muito, que é resignação, porque parece assim, agora eu aceito. Não é isso não. Resignação vamos dizer assim, no sentido do acolhimento da doença. E por que isso é importante? Porque a pessoa de posse, se empoderando disso, sabendo que, ok, é duro, mas é uma doença que eu tenho que tratar, ela se apodera do seu tratamento, né? E ela contribui imensamente conosco nessa troca, né? E ela participa ativamente do seu tratamento. E isso, assim,
Isso eu estou falando para um grupo que definitivamente nem precisa que eu fale isso, né? Porque realmente é a associação, o instituto, realmente eles conseguem, vocês efetivamente são comoventes nessa interação e nessa participação ativa em todo o processo. Uma vez isso, o que a gente tem para enfrentar, né? Psiquicamente, como é que a gente vai enfrentar? O que faz com que a gente enfrente? De que maneira? Primeiro, modifica um pouco o enfrentamento de acordo com as vivências individuais que cada um tem. O que eu quero dizer com isso? Se você é acometido por uma doença que você nunca ouviu falar, que você não sabe, que você nunca viu, é uma tsunami. Quando você já tem alguém na família, você já conhece ou já ouviu falar, o que acontece? Deixa de ser um impacto? Não, continua sendo um impacto. Mas a questão é que você já sabe, tem uma certa familiaridade, já tem um caminho a seguir. E isso facilita tudo no sentido psiquicamente de você, pelo menos, se sentir mais localizado naquilo, porque senão a gente começa a... Aí sim, é o que eu sempre brinco, assim, Google, Fantástico e Veja são os grandes concorrentes que nós temos, e aí é complicadíssimo. Quando você tem um médico que você possa, de confiança, ou alguém da equipe de saúde que você possa se informar, trocar e tirar suas dúvidas, ok. Agora, quando você lê isso e não sabe digerir aquilo da melhor maneira possível, isso é muito catastrófico. Então, as vivências individuais para aquela doença vão fazer um diferencial no enfrentamento. Outra coisa que também modifica a maneira da gente enfrentar é a representação social da doença. O que é isso? A representação social da doença é aquilo que a sociedade, as pessoas têm em mente. Então, o exemplo que eu dou é, por exemplo, câncer. A gente sabe que hoje câncer, 99% dos cânceres, ainda mais quando ele é precocemente diagnosticado, eles têm cura. Mas não adianta. Você fala assim, eu tenho câncer aqui numa pintinha que pode ser... Não adianta. O câncer te invade de uma maneira absoluta, assim, significa morte. Então, isso é o que a gente chama da representação social da doença. E eu acho que aqui, esse grupo tem uma fundamental importância, né, para que essa representação social da doença seja efetivamente enxuta ao que realmente a doença pode acarretar. Porque senão fica essa fantasia, esse fantasma, essa coisa hiperdimensionada, às vezes, por questões que podem ser trabalhadas, que às vezes é muito danoso na pessoa que está recebendo o diagnóstico naquele momento. Como é que a gente funciona, né, para o enfrentamento? O que é psicodinâmica? Né? Psiquicamente, como é que a gente funciona? Primeiro, com uma dependência, mas isso aqui no bom sentido, não é no mau sentido. Dependência no sentido de que essa parceria com a equipe de saúde é muito importante para que você realmente se entregue e para que a gente possa trabalhar junto. Então, dependência nesse sentido, a gente realmente fica atrelado uns aos outros. Uma regressão absolutamente natural, absolutamente esperada. A gente sabe, qualquer gripe que a gente tenha, o que a gente quer é colinho de mamãe, é um chazinho, a gente quer ficar enroscadinho. E, finalmente, a passividade. Agora, isso aqui, a gente é um primeiro momento, e essa passividade aqui, a gente tem que ter muito cuidado, porque tem um lado absolutamente positivo em que a pessoa
se abre, se entrega, recebe, confia no tratamento proposto, mas, ao mesmo tempo, como já dizia Charles Darwin, aquele que permanece passivo, quando esmagado pelo pesar, perde sua melhor oportunidade de recuperar a elasticidade do espírito. Então, a partir disso, dessa entrega, vamos tomar pé e segurar e tomar as rédeas do nosso tratamento. Como é que a gente vai enfrentar? E o estresse gerado, e aqui eu coloquei isso aqui porque a gente fala em estresse, a gente acha que nunca pode ter um bom estresse. Estresse é estresse e é sempre ruim. Não. Quando a gente chama assim, essa é uma divisão didática, mas o estresse é aquele bom estresse, é aquele estresse que faz com que a gente realmente fique preocupado, com que a gente fique ansioso e procure tratamento, e procure ajuda, e tente se informar e entrar de cabeça em tudo que é possível para a gente melhorar, efetivar o tratamento e tudo. Agora, quando isso transborda, é o que a gente chama do distresse. Aí sim, o que pode gerar esse estresse que a gente não pode mais dar contorno? Muita ansiedade, muita angústia e depressão. Agora, por que eu questionei isso aqui, essa depressão aqui? Porque a gente tem que ter absoluto cuidado quando a gente usa esse termo. Porque todo mundo sabe que hoje a gente não fica mais triste, né? Hoje a gente deprime. Só que depressão é uma alteração psiquiátrica. E isso pressupõe as alterações que vão ter necessidade de um tratamento, por vezes até medicamentoso. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque quando você tem uma reação de tristeza em relação à doença, isso é absolutamente normal e esperado. Eu até brinco com alguns pacientes que me chegam, doutora, eu não queria estar falando isso, porque eu acho que eu estou muito triste, eu não devia, estou deprimida. Eu disse, olha, se uma vez que você recebeu esse diagnóstico, você chegasse aqui para mim, feliz da vida, saltitante, eu internava. Internava direto porque não é natural isso. Existe isso, existe essa adaptação a esse momento que você tem que ficar recolhido, tem que ficar triste mesmo. Então, a gente tem que saber exatamente se há uma tristeza em relação, isso aqui são duas esculturas que traduzem a tristeza e a depressão. Esse que chama melancolia, que é exatamente aqui. Esse aqui, você veja, você está triste, você está adequado naquela naquele impacto que você está vivendo. Agora aqui não. Aqui é um buraco na alma e que aí realmente a gente precisa ter uma assistência mais específica. Em relação ao tratamento, eventualmente, primeiro de tudo, na minha área, o que a gente tem que ter atenção? É um transtorno psiquiátrico? É realmente uma ansiedade ou uma depressão que necessite de algum arsenal medicamentoso? Mesmo que seja, ele é primário ou ele é secundário à doença clínica? Né? Isso é consequência da doença clínica ou isso a pessoa já tem um histórico de doenças psiquiátricas que estão se juntando aqui? E agora, isso aqui que a gente tem que ter muita atenção, que pode ser secundário à medicação. Existem medicações que a gente sabe, não é só as que vocês fazem uso, mas medicações, às vezes, para pressão, medicação diurética, várias coisas que a gente pode usar para diabetes, para todas as doenças reumatológicas, que às vezes têm quadros psíquicos e psiquiátricos até que são secundários à medicação. E o cuidado que a gente tem que ter é porque a gente não pode sair medicando, ainda mais que é uma doença que requer um tratamento conjunto.
Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, a priori, o tratamento seria um suporte terapêutico, ver o que a pessoa precisa, o clínico ouvir, o clínico dar sustento, ser suporte para isso. Um suporte aí já mais específico, psicoterápico, de acompanhamento, para que a pessoa possa ter um espaço seu, né, para dividir o sofrimento e as alegrias também, né? Que quando a gente conquista as coisas boas, eu costumo brincar, pensar, mas eu disse, mas como assim? Não me disse que conseguiu ou fez e que melhorou? Ah, é. Eu digo, não, eu gosto de coisas boas também. Então, esse suporte psicoterápico seria esse espaço único, indivisível, que a pessoa teria para poder lidar com as suas questões. E, obviamente, teríamos um tratamento medicamentoso. E aqui a gente tem que ter muito cuidado, não são o arsenal medicamentoso que a gente tem não pode ser dado sem que haja toda uma primeiro, um conhecimento muito grande, né, de toda a doença, as consequências das medicações usadas para a própria amiloidose, para que a gente saiba o que pode entrar. Né? Porque senão a gente conserta uma coisa e escangalha outra, e não pode. Por quê? É dessa maneira, você chega lá, o médico diz, olha, esse comprimido pode dar dor de cabeça, náusea, vômito, diarreia, nananana, e tome 3 vezes por dia para melhorar sua depressão. Quer dizer, isso não existe, né? A gente tem que efetivamente dar conforto e não medicar unicamente o que a pessoa está dizendo, porque obrigatoriamente tem que dar algum remédio, né? Para finalizar, eu queria colocar a importância da abordagem multidisciplinar em um hospital geral, que é o que nós fazemos lá no hospital. Porque toda a equipe de saúde... desculpe, peraí, deixa eu colocar aqui. Toda a equipe de saúde tem que estar absolutamente entrosada e inteirada do trabalho para os pacientes. O psicólogo, o médico, a enfermagem, o serviço social, cada um a seu tempo, no sentido do aonde cada um vai atuar, obviamente cada um tem o seu espaço, mas obviamente essa união aqui de todos para que o suporte a pacientes, familiares e a própria equipe de saúde, porque saibam vocês que essa história de nós somos médicos ou psiquiatras ou clínicos, seja lá o que for, e nós somos isentos porque estamos aqui. Não, não. Nós nos comovemos, nós também realmente ficamos angustiados quando as coisas não vão bem, né? Então, a gente também precisa do suporte de toda a equipe que a gente possa interagir para poder realmente nos apoiar uns aos outros e principalmente dar uma segurança maior para vocês. Bom, e para finalizar, é só para dizer que a verdadeira viagem não está em sair à procura de novas paisagens, mas em possuir novos olhos para a doença. Né? Cada conquista, cada coisa que se reconhece, cada coisa que é descoberta, seja lá medicamentoso ou cirúrgico, seja lá o que for, é importante que a gente veja como a gente vê essa lua. Quantas vezes a gente já viu uma lua refletida, né? Mas o olhar para isso é que tem que ser diferenciado e a cada novidade a gente tem que modificar esse olhar para melhor atender a todos. E muito obrigada. Mas é uma linda mesmo. Obrigada, doutora Glória. Imagina, deixa eu voltar aqui para o meu, para aí eu posso ficar aqui. Pronto, peraí. Que aí, deixa eu só voltar aqui, porque de repente, mesmo que eu tenha que sair, mas se alguém quiser fazer uma pergunta nesse momento, senão eu respondo até depois. Depois até eu posso responder. Alguém tem alguma pergunta para a doutora Glória?
que a gente possa fazer enquanto ela ainda está conosco. Para mim, mesmo que eu tenho doença rara na família, que é o Dudu, todos nós nos unimos muito por causa dele. O Instituto Vidas Raras nasceu por causa dele, do Niltinho, que já foi embora, mas sua palestra sempre enriquece, mesmo que a gente saiba essas coisas, saiba que a depressão não é culpa nossa, saiba que a doença não é culpa nossa, sempre é bom ouvir e sempre faz diferença na nossa vida. Então, muito obrigada, querida. E se vier mais alguma pergunta depois no decorrer, a gente passa para a senhora. Eu vou sair um pouco, porque eu vou para o hospital, mas chegando lá eu entro de novo e estou à disposição de vocês. Muito obrigada, viu? Obrigada. Muito obrigada. Beijo. Um beijo.